Eu quero que você fale um pouquinho, né, o Botafogo vai reencontrar com a torcida, né, e aqui no Newton Santos, nesse Campeonato Brasileiro, os resultados são positivos, jogando perto da torcida, o Botafogo ainda não perdeu, assim, falar então da importância desse reencontro de time e torcida. Isso é fundamental, né, dentro de casa, é obrigação nossa buscar o resultado, temos que jogar com inteligência, porque não vamos jogar contra uma equipe que tem uma forma de jogar bem diferenciado, como disse mesmo o treinador mudou a forma de jogar, não está jogando mais com posse de bola, está jogando com um jogo direto, e eles procuram acumular 3 jogadores sempre concentrados próximo à área, 3 jogadores altos, velozes, e usando os laterais para alçar essas bolas na área, e sempre buscando a segunda bola, brigando pela segunda bola. Então é um jogo difícil, e nós temos que ter a inteligência para saber aproveitar também dessa deficiência que eles têm também, como se atiram muito ao ataque, com bolas altas, acabam deixando espaço. Tudo bem, Paquetá? Até em cima disso, né, a Chape não venceu ainda fora de casa, tem tido dificuldade jogando longe de Santa Catarina. Não sei o que você pode adiantar para a gente da tua formação de equipe, o que você ainda vai trabalhar hoje. Nos jogos a gente viu de repente você variando um pouquinho essa questão dos volantes. É algo que você ainda vai trabalhar com os jogadores, de repente ainda mais hoje, para definir essa formação para o jogo de amanhã? Nós estamos tendo ao longo desse período todo muitos problemas, né? A gente pensou em começar com os jogadores, o jogador teve problema dentário, o outro teve problema de saúde, o outro teve uma contusão. Toda vez que a gente pensava em algum jogador, esse jogador sempre teve algum problema. Eles foram assim, 5, 6 problemas direto durante a semana. E a gente tentou arrumar da melhor forma possível, né? Aquilo que eu falei, nós estamos trabalhando jogo a jogo, esse jogo é um jogo diferente. A gente realmente não sabe qual a estratégia que eles vão usar, se vão esperar mais, se vão sair mais, como vem jogando, como jogaram esses 2 jogos, os últimos 2 jogos, né? Alçando muitas bolas, brigando pela segunda bola, porque jogando em casa eles jogam dessa maneira. Então a gente tem que se preparar para as 2 situações, né? É o que nós estamos fazendo. Eles têm um lado que eles utilizam muito, a gente vai tentar ter o ponto forte deles para essa bola chegar na área, tem que ter o cruzamento. Então a gente vai tentar bloquear essa situação para que essa bola não chegue lá, ou pelo menos chegue não preparada, chegue uma bola assim, brigada, a bola mais chutada para dentro da área. Paquetá, você estava falando com a questão do Botafogo ser um dos times que mais finaliza, né, que está buscando muito essa finalização. Mas o problema também é que é um dos times que mais erra finalizações do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o primeiro e logo atrás já vem o Botafogo. Você está também trabalhando muito isso na tua equipe, acertar de uma vez esse gol? Quer dizer, esse é uma estatística que você pegou de todos os jogos, né? Eu fiz a estatística dos últimos 2 jogos, né? Nós finalizamos bem, finalizamos no gol. Precisamos melhorar um aspecto que eu coloquei a primeira vez que eu cheguei. Nós temos que melhorar, os jogadores sabem disso, já estamos fazendo trabalho para isso, com campos, nas áreas onde ocorrem mais as finalizações, ocorrem mais os gols. Nós estamos trabalhando com os atletas, né, com jogos reduzidos, mas buscando sempre esse aspecto, que é a finalização, que é o trabalho com a bola, que é a preparação, enfim, que venha do fundo a bola, que venha de frente, que tenha uma tabela. Então todos esses trabalhos estão sendo executados. Logicamente nesse período agora que nós tivemos curso, não tem como você fazer isso, mas alguns jogadores estão fazendo assim à parte, alguns trabalhos para poder melhorar esse aspecto. Tem esse lado também, mas você já falou um pouquinho sobre a Chapecoense, mas a Chape também não venceu fora de casa ainda nesse Campeonato Brasileiro. É também um ponto que vocês têm que aproveitar amanhã? Que assim seja, né? Se permanecer a escrita, como todos falam, a gente está vencendo em casa, eles perdendo fora, que continue assim. E a ansiedade de vir essa primeira vitória, como é que está com você? Olha, a ansiedade, na realidade, eu tive quando eu estive na guerra na Líbia. Essa eu tive ansiedade. Lá foi difícil. Aqui é normal a gente ter a vontade de jogar perante a torcida. É um fator assim, positivo que nós temos que trazer para o lado. O torcedor tem que apoiar, independente da situação que o clube vive. Todo mundo sabe disso, todos sabem, e a gente tem que estar apoiando. Acho que esse é o verdadeiro torcedor do Botafogo. E espero que eles venham apoiar. Que a crítica é normal, a gente está sujeito a críticas, a gente não está fechado a críticas, lógico.
mas a gente tem que, eles pedem o apoio do torcedor, isso é fundamental para o atleta ele se motivar e ter um bom rendimento hoje. Amanhã, desculpa. Paquetá, boa tarde, tudo bem? Ficou notório, né, nesses 2 jogos passados, contra Corinthians e Flamengo, a questão, de fato, que você já mesmo lembrou aqui, gol no início do jogo. Do Corinthians praticamente já começou a partida perdendo, o gol logo aos 2, 3 minutos de partida. Contra o Flamengo, em 7 minutos, 2 gols. Por que isso? E como é que você trabalhou e está trabalhando isso ao longo dessa semana para esse jogo da Chapecoense? É na base da conversa ou não tem jeito? É na hora do jogo ali, a questão do clima do jogo, a concentração dos jogadores na hora de entrar? O que se dá, o que aconteceu nas 2 últimas partidas? Nós temos que ser bem realistas, né? Acho que os gols tiveram situações diferentes. O exemplo do gol do Corinthians foi vamos dizer assim, um momento de sorte, né? Uma bola foi disputada, caiu, os garotos na segunda bola, houve um chute, bateu na nossa defesa e sobrou pro Romero. E ele teve Rodriguinho. E ele teve a felicidade de colocar a bola. É muito difícil de ser defendido. Isso aí realmente acontece no futebol, não tem jeito. E o segundo gol, porque nós tivemos que sair pro jogo, não tem jeito. Você tem que sair pro jogo, você toma gol. E da maneira que nós tomamos, né? Não deu nem para esquentar muito, não deu nem para você se concentrar no jogo. Você tem que sair pro jogo. E eu acho que foi brioso, foi valente. Eu acho que nós temos que ter 2 aspectos aí. O primeiro aspecto, nós temos que melhorar essa concentração. Temos que melhorar alguns momentos do jogo que são importantes para que você não tome gol. Nós já conversamos com os atletas sobre isso. E o outro momento, que é um momento positivo, é que mesmo nesses 2 jogos, nós tomamos os 2 gols, poderia ser muito pior. Mas a equipe teve equilíbrio, teve personalidade e correu atrás do resultado. Se arrumou, se organizou, mostrou determinação, vontade, brilho nos olhos, que eu falo para os jogadores, e vamos correr atrás do resultado. Uma dificuldade com 2-0, e por isso talvez esses números expressivos aí que nós chegamos, que sejam agora melhor, assim, mais efetivos, né? Nós temos que ter mais efetividade nesses números, não adianta só chutar, nós temos que fazer com que a bola entre também. Mas acho que tem esses 2 aspectos aí que nós temos que melhorar. Realmente, a concentração do início do jogo, e os jogadores sabem disso, a gente tem que ficar se vitimando por isso. Nós temos que corrigir e trabalhar em cima desses aspectos. Paquetá, agora sobre essa situação que vive o Jefferson, né, daquele choque, a gente até mesmo, pelo menos esperava que ele saísse até mais rápido, mas continua no hospital, continua nessa situação, ainda com problema na voz, enfim. O que você pode falar sobre esse momento que vem vivendo o Jefferson, como é que você está acompanhando isso, como é que ele está, se você pode passar para a gente também, nesse momento, e essa oportunidade agora para o Saulo, se você conversou com ele pessoalmente. Bom, o Jefferson, ontem eu estive com ele, aparentemente está ótimo, está muito bem, até porque a esposa voltou, né? Isso ajuda bastante, estava sozinha aí. Já está falando um pouco mais, mas muito devagar, e o médico pediu até para ele não falar muito, até porque está num processo evolutivo, né, de melhora. Acho que hoje ele vai fazer uma tomografia, ou já fez, não sei, mas acho que a tendência dele é melhorar, nós esperamos isso. Agora é mais reação mesmo do organismo, né? Está sendo muito bem atendido, os médicos estão o tempo todo, nós temos um grupo no WhatsApp que diariamente, a cada momento, cada um médico passa lá, o doutor Cristiano que está seguindo, sempre passa as informações, né, do estado dele, né? E ontem eu fui lá para visitá-lo, para poder ver de perto, aquele apoio que é importante, né? Todos os atletas já tiveram contato com ele também, por WhatsApp, né? E ele está bem confiante, bem feliz com a melhora dele, né? Esperamos que ele tenha uma reabilitação o mais rápida possível. Com relação ao Saulo, um jogador que trabalha já direto com a gente, um jogador de muita boa qualidade, tem um futuro promissor, como o Diogo também, que a gente acompanha, já conheço o Diogo há bastante tempo, e a gente tem confiança nos 2 jogadores. Diego, desculpa. Nós temos confiança nos 2 atletas, são atletas promissor, e o Botafogo é isso, ele tem que trabalhar com a prata da casa, valorizar os jogadores que tem. A gente está fazendo isso de uma forma assim, bem tranquila, bem calma, para que também não crie aspectos de ansiedade no atleta. Porque eu falei com ele, eu parabenizei ele
pelo jogo, entrou num jogo difícil. E tomara que ele tenha um bom rendimento nesse jogo. E quem sabe se firme aí e dê trabalho para os dois que estão aí se recuperando. Aproveitando que você falou do Diego, ele não está inscrito na Sul-Americana e semana que vem o Botafogo já tem um desafio contra o Nacional lá no Paraguai. Como é que está a situação? São 3 goleiros inscritos, né? O Gatito, o Jefferson e o Saulo. A diretoria já conversou contigo, como é que está? O Jefferson não deve ter condições de jogo também? Nós temos 72 horas para divulgar a relação, né? Então nós já estudamos, temos 2 jogadores que podem ser retirados dessa lista para a entrada dele. E dá para permanecer com o Jefferson sem problema nenhum. A gente crê na recuperação dele. Isso aí a gente não vê nenhum problema com relação a colocar o atleta na lista. E sobre a situação agora dessa sequência pesada que o Botafogo vai ter, você já comentou, você pretende poupar algum jogador para amanhã ou para domingo, que vai ser uma viagem mais desgastante? Você pretende poupar algum jogador? Nós temos já feito isso, né? Não sei se vocês observaram, né? Os 2 extremos nós já trocamos. O lateral esquerdo nós já trocamos. E na medida do possível a gente vai trocar os jogadores de acordo com que a fisiologia, o próprio jogador nos passe, né? Porque a gente precisa ter uma equipe forte para todos esses jogos, mas também jogadores com a parte física pronta para poder ser utilizados. E situações físicas de 2 jogadores específicos, do Marcos Vinícius e do Brenner. Você pode atualizar para a gente como é que eles estão? O Marcos Vinícius ele vinha numa melhora muito acentuada, eu sempre estava conversando com ele, fazendo com que isso é importante psicologicamente, você está com o jogador que recuperando, você conversar com o atleta, mostrar interesse, que ele retorne, né? Mas ele acabou tendo um outro problema em outra musculatura, né? Talvez pelo empenho que ele tenha se dedicado nesses trabalhos todos aí. Com relação ao Brenner, a gente precisava que ele voltasse já essa semana, né, em função até do Aguirre, né, com esse problema do cartão vermelho, mas ele ainda está sentindo um incômodo e como a gente tem uma sequência ainda maior, né, com mais 2 jogos pela frente, a gente preferiu aguardar um pouquinho e ter a melhora 100% do que arriscar colocá-lo e perdê-lo por mais um período maior, né? Eu creio que ele vai dar uma recuperada boa. Acho que hoje ele já está melhor, né? E esperamos que ele, para o próximo jogo, ele esteja 100%. Tudo bem, Paquetá. Além da mudança agora do Saulo, que entra no lugar do Jefferson, nos últimos 2 jogos você utilizou 2 formações. Agora, nessa sequência, você pretende continuar com essa formação que foi usada diante do Sport, ou você pretende ainda fazer algumas experiências contra o Flamengo, perdão. Algumas experiências ainda para o próximo jogo agora contra a Chapecoense, nessa quinta-feira já? Experiências, né? Nós, durante os períodos de 30 dias que nós fizemos algumas observações de jogadores em algumas outras posições, né? Para até projetando os jogos que nós teríamos. E quando eu trabalho numa equipe, eu já começo a ver a equipe que eu vou jogar 4, 5 rodadas atrás. Para justamente a gente já projetar a equipe para enfrentarmos os armos. Então, alguns jogadores nós vamos ter que utilizar em função do adversário que nós vamos jogar, né? E jogando em casa também, nós vamos ter que ter 3 estratégias, né, durante essa partida. Vamos começar com uma para ver como é que a gente reage, principalmente nesses 10 primeiros minutos que estão sendo crucial para nós. E depois disso a gente vai começar a fazer uma outra leitura para poder organizar a equipe durante o jogo. Boa tarde, Paquetá. Te perguntar em relação assim, justamente sobre as 2 formações, se o teu trabalho, como você falou às vezes, depende do adversário, do jogador que você vai escolher e tudo assim. Você preza muito pela repetição assim de uma equipe? Você gosta mais de repetir uma equipe com a maior frequência? Ou assim, para você, aspectos como a característica do adversário, a estratégia, como você falou, que a Chapecoense tem 2 estilos de jogo,
influenciam. O que você prefere? Assim, você mais se baseia no adversário ou preza mais por essa continuidade? Então, Fred, o pouco tempo que tem dos jogos e a adaptação do meu trabalho com a equipe ainda não gera essa possibilidade. Mas a minha possibilidade é sempre utilizar os atletas de formação para que você jogue, você mude o jogo com os mesmos atletas durante o jogo. Entendeu? Essa é sempre a minha teoria de trabalho. Logicamente, sempre mudando um ou outro jogador para você mudar a forma de jogar, também cabe. Mas no momento a gente tem que estar adaptando o nosso trabalho, a nossa ideia, e não é fácil para o atleta, né? Aqui mesmo no Botafogo já tiveram 3 treinadores, né, com ideias diferentes. Eu lembro até 4 ideias diferentes, com o Jair, com o Felipe, depois com o Valentim. Então são ideias diferentes, né? E quer dizer, eu estou tentando agregar isso, porque o tempo é curto, né, para que a coisa não desencadeie assim, uma mudança brusca. Então, aos poucos, eu estou tentando introduzir a minha ideia. Aquilo que eu falei, acho que a equipe tinha alguns aspectos que eu sempre prezo no futebol, que é a agressividade na marcação, a agressividade ofensiva, que a gente tem que ter. Eu vou ter que realmente adaptar a situação que anteriormente existia. Até porque a equipe está adaptada, jogou dessa forma e jogou bem, não jogou mal. Entendeu? Mas gradativamente a gente vai conseguir ajustar todos esses detalhes.